Mas, muito bom poder ter mais uma oportunidade, né? Mais uma, né? Que cada oportunidade que Deus nos dá de ministrar a palavra dEle, para nós é maravilhoso. Isso é uma honra, é um privilégio. Tenho certeza que muitas pessoas, muito mais capacitadas do que eu, queriam ter essa honra e não têm. Então, eu me sinto honrado com esse privilégio de poder ministrar a palavra de Deus à amada igreja, em nome de Jesus. O tema, encerrando o nosso mês, o mês da esperança, e eu quero ministrar algo nessa mesmo direcionamento que o pastor deu no início do mês de agosto, falando sobre esperança. E antes mesmo de entrar no texto, não, abre o texto aí, o livro de Apocalipse. Vamos ler o texto, depois a gente faz uma introdução. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 20, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, dos versos 9 até o verso 20, para a nossa meditação, dentro daquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração, para que eu possa transmitir à igreja. Amém? Todos encontraram? Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neves, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que vistes na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, Senhor, mais uma vez queremos buscar a Tua face, ó Deus, diante da Tua palavra, Deus, que é viva, que é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Queremos, Senhor, neste momento pedir a Ti, ó Deus, direcionamento. Que o Senhor venha, Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor. Nos dê nessa noite, Deus, porção dobrada, Senhor. Ah, Deus, fala conosco nessa noite de maneira forte, Senhor. Penetra, Senhor, no profundo, no oculto, onde nada nessa terra é capaz de penetrar, Espírito Santo de Deus. Abre-nos, ó Deus, para que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração. Espírito Santo de Deus, tira tudo aquilo que possa tentar nos impedir nessa noite, Deus, de ouvir a Tua voz, de sentir o Teu toque, de sermos, ó Deus, ministrados pela Tua palavra, Senhor. Toma essa igreja em Tuas mãos, toma cada um, ó Deus, que nos ouve aqui nessa noite, os irmãos que estão presentes, aqueles, Senhor, que nos acompanham através das redes sociais. Ah, Espírito Santo de Deus, coloque um anjo acampado ao redor de cada um neste momento. Ah, Deus, que haja, Senhor, manifestação do Teu poder, ó Deus,
que haja manifestação do teu Espírito Santo. Ah, Deus, e que todo espírito contrário ao teu Espírito Santo seja repreendido neste momento, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, que haja liberdade, Senhor, para que o teu povo seja, oh Deus, ministrado pela tua palavra. Senhor, toma minha mão, também minha boca, também tuas mãos, ó Deus, que eu venha ser um instrumento do Senhor nessa noite, que cada palavra, Senhor, que sai dos meus lábios, ó Deus, que não seja a minha, Senhor, que todo o meu eu caia por terra, Deus, agora em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo, Deus, possa tomar a minha vida, Senhor, para poder falar com a tua igreja. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, enquanto eu estava orando, buscando o direcionamento de Deus, e Deus sempre traz à nossa mente, à nossa memória, situações da nossa vida para que Ele possa pegar isso, para poder trazer para a nossa vida, e falar no nosso coração. Creio que com os irmãos também é assim. E o Espírito Santo me levou para algumas situações que eu vivi alguns anos atrás, mais ou menos uns 7 anos atrás, um momento meio complicado, e que eu perdi o controle da minha vida, no sentido de você acontecer algo na sua vida, que a sua vida está toda redondinha, como o pessoal diz por aí, tudo certinho, tudo direitinho, caminhando, do jeito que você planejou, do jeito que você estruturou, está tudo certinho, está tudo acontecendo, beleza, né? Não é legal quando está desse jeito? E de repente, virou tudo de perna para o alto, e eu perdi literalmente o controle de tudo, e eu não sabia o que fazer, e eu fui para o joelho, comecei a orar, e buscar, e jejuar, colocar aquilo diante de Deus, mas a situação só vinha piorando cada dia mais. E chegou um período, então, que eu já não tinha mais o que falar para Deus, e eu não sabia mais o que fazer, e chegou um dia, assim, que foi o divisor de águas da minha vida, que foi, assim, o divisor. Agora isso vai ter que acontecer, porque não dá mais, é o limite. E eu pedi para Deus 2 coisas, só 2. E eu me lembrei até da história de Jó. Eu disse: Senhora, eu posso perder tudo na vida, não tem importância. Tudo. A saúde, tudo que eu tenho, eu posso perder tudo, não tem problema. Eu só peço que o Senhor não me deixe perder pelo menos 2 coisas na minha vida. Primeiro, que era a minha fé em Deus, de que Ele estava no controle de todas as coisas. De que eu não tinha o controle de nada, mas eu tinha que continuar tendo fé de que Ele tinha o controle de tudo. Eu falei: Senhor, eu não posso perder isso na minha vida, porque se eu perder tudo, eu perdi. Se eu perder isso, eu perdi tudo. A fé em Deus, eu falei: então não deixe eu perder isso de maneira nenhuma. Essa era a primeira coisa. E a segunda coisa que eu pedi para Deus foi que Ele não deixasse eu perder a minha esperança de que aquilo ia passar. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo o seguinte: olha, tudo na vida passa. Seja momento bom na nossa vida, ele vai passar. Seja ruim, ele vai passar. Tudo passa. E eu falei: eu não posso perder a esperança de que esse momento ruim que eu estou vivendo hoje, ele vai passar, Senhor. Eu tenho esperança, não deixa eu perder isso. Que eu continuo acreditando de que ainda que eu não saiba o que fazer, que eu não tenho controle de nada na minha vida, eu preciso dessas 2 coisas para continuar a caminhar. Nós, como seres humanos, queridos, nós precisamos alimentar a nossa fé e a nossa esperança. Sem fé e sem esperança, a gente não consegue caminhar. Não consegue. Não vai. Não tem jeito. Tem um ditado lá fora que as pessoas dizem que a esperança ela é a última que morre. O cristão não pensa assim. O cristão ele não pensa que a esperança morre, que se a esperança morrer, ele morre junto com a esperança. Que a nossa esperança ela é Cristo. Toda a nossa esperança, toda a nossa vida precisa estar pautada e voltada em Cristo. Tem que ser nele, para Ele, por Ele, tudo precisa passar por Ele para que a gente não perca nem a nossa esperança e nem a nossa fé. Não pode. O Espírito Santo trouxe isso na minha memória. E aí eu me lembrei daquele outro versículo que diz em Lamentações,
Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Essa era uma prática do povo de Israel. Quando eles estavam no cativeiro, presos lá, como escravos, se vindo como escravos, eles tinham essa prática de trazer à memória as experiências boas que eles haviam vivido com Deus de Israel no passado, para que aquilo pudesse alimentar a esperança deles de dias melhores, no futuro, alimentar a fé deles. E aí eu me lembrei desse versículo, e o Espírito Santo me lembrou dessa experiência que eu tive com ele. O que isso tem a ver com o texto que a gente leu aqui? Esse período da história aqui é um período muito complicado, muito difícil. A igreja está passando por uma perseguição muito grande. Era a tal da caça às bruxas, mais ou menos a caça aos cristãos, de eliminar os cristãos da face da terra, de acabar com tudo, de perseguir. E é uma perseguição muito forte. E João havia acabado de ser vítima dessa perseguição à igreja também. E João ele foi exilado na ilha chamada Patmos, como nós lemos aqui, e foi colocado nessa ilha para poder morrer. Lá. Vamos abandonar o João nessa ilha, para que ele fique lá e morra nesse local lá, como cristão também. Ele chega a falar sobre isso, que ele foi levado, né? Deixa eu buscar o versículo aqui que nós lemos aqui, que ele diz assim, versículo 9, eu, João, irmão, vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, chamada Patmos, por causa de quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi colocado nessa ilha para poder morrer. E aí eu quero que você pense comigo na situação de João, um homem que estava levando o evangelho, falando do amor, da graça de Deus, ministrando sobre as vidas, e agora por causa disso, ele é colocado numa ilha para poder morrer. Está lá, sozinho, abandonado, e aí eu fico tentando imaginar a cabeça de João, imagino eu, e com certeza que, achando eu errar bem pouca, devia estar triste, amargurado, sem esperança no futuro, foi colocado para poder morrer, os outros apóstolos já tinham tudo morrido, ele agora era a bola da vez, era o próximo. Imagina a cabeça dele, triste, amargurado, sozinho, sem esperança, mil incertezas passando pela sua cabeça, que vai chegar a hora dele morrer também, e aquilo que pensavam que para João seria o fim, e realmente o que planejaram, colocando ele ali, era para que aquilo fosse o fim dele, na verdade aquilo não foi o fim de João, não foi o fim. Sabe por que não foi o fim? Porque o homem não tem o poder de determinar o fim de um filho de Deus. Não tem. O homem não tem o poder de determinar o fim de um filho de Deus. A ilha de Patmos, onde João foi colocado como o seu último refúgio, como o seu último local, o local de morte, aquilo virou para ele um lugar de experiência com Deus. Às vezes, como cristão, nós olhamos para as dificuldades da vida, para aquelas coisas que acontecem na nossa vida, onde a gente perde o controle, onde a gente não sabe o que fazer, como um castigo, como algo que deu errado, como algo incerto. A gente pensa um milhão de coisas, mas nem sempre é assim. Muitas vezes Deus permite isso na nossa vida para nos tirar da nossa zona de conforto. Sabe por quê, queridos? Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente se torna mais crentes, a gente quer ter ir no culto de manhã, de tarde, de noite, tem oração, a gente está dentro, a gente está sempre buscando, a gente está sempre falando, está cozinhando, está falando com Deus, está dirigindo, está adorando a Deus, está caminhando na rua, está com o fone ligado em Deus, a gente está ligado com Deus 24 horas, e muitas vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto para poder nos dar uma experiência com Ele. Porém, nós só vamos ter essa experiência com Ele a partir do momento que eu entendo que Deus não tem prazer no meu sofrimento. Deus não tem prazer no seu sofrimento, no meu sofrimento, não tem prazer no nosso sofrimento. Quando Deus permite que a gente saia da nossa zona de conforto, ou quando Ele nos tira da nossa zona de conforto, e a gente consegue entender isso, que Deus quer nos tirar para ter um tempo com Ele, para nos preparar para algo, Ele se revela a nós.
assim como ele vai se revelar a João aqui também. Ele vai dizendo assim, olha, no meio de tudo aquilo, ele diz no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como trombeta. Imagina João lá na ilha, naquela situação, ele ouve uma voz, como voz de trombeta, dizendo para eles, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. E Deus vai ministrar para ele, olha, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele diz, olha, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Olha que coisa tremenda, queridos. Imagina ele olhando, ele ouve aquela voz e vê uma experiência tremenda como essa. Um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram como brancos, com uma alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Olha que coisa tremenda, que experiência profunda que João tem naquela ilha com Deus. Deus se revelando a ele, meus amados, mostrando para ele que aquilo não era o fim, era assim o início de um novo tempo, de uma história, de uma experiência com Deus. O Deus, o Senhor do universo, se revelando para João naquela ilha de morte, no meio do impossível, no meio de situação que ninguém queria passar, muito menos eu, né? Creio que ninguém aqui também. Naquela situação de morte, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, se revela para João naquele lugar de desespero, naquele lugar de angústia, de dor, de sofrimento, de incertezas. O Todo-Poderoso se revela para João. Assim também como ele se revela para nós. Nos momentos difíceis da vida, ele se revela para nós, ele se mostra para nós, para nos dar um direcionamento. Eu imagino o Senhor se revelando para ele, falando ao coração de João, diante de um desastre. É um desastre, ele vai morrer, não tem como fugir da ilha. Diante daquela situação de desastre, de tragédia, de angústia, ele tem uma experiência onde o Criador se revela a ele. Deus se mostra para ele. O Deus Emanuel se faz presente naquele momento de dor, de angústia, ao lado de João. Se revela para ele. É o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que sempre esteve com ele, assim também como sempre está conosco. Sejam eles esses momentos bons ou ruins da vida, ele sempre se faz presente conosco, se mostrando, se revelando a nós também. Só que às vezes nós não conseguimos perceber essa manifestação dele. Por quê? Porque as perturbações da vida, as incertezas, as dúvidas, as tribulações fazem com que a gente perca o foco, fazem com que a gente entre em desespero, com que a gente perca o controle de todas as coisas, e aí a gente não consegue ouvir a voz dele, não consegue perceber e nem receber o seu direcionamento para aquilo que a gente está vivendo. Nesse momento onde eu falo, Deus, não deixa eu perder a minha fé em Ti, e a esperança de que isso vai passar. Eu me lembro muito bem que eu estava no meu quarto, de joelhos, chorando muito, e chegou um momento que eu não conseguia mais chorar. Eu fui tomado assim, diante daquele desespero, e me ajoelhei ali, fiquei quietinho, e de repente eu senti um vento muito forte que entrou dentro do meu quarto, e me envolveu ali no meu quarto ali, e eu senti uma presença tão tremenda naquele lugar, naquele quarto, que daquele dia em diante, eu disse, o divisor de águas, a minha vida mudou. Mudou. Porque quando a gente se prostra, reconhece que a gente não tem um controle, e que a gente precisa de uma experiência com Ele, Deus se revela a mim e a você, assim como se revelou a João naquela situação de morte. Talvez a situação nossa hoje não é uma situação de morte, mas mesmo não sendo uma situação de morte, Deus continua a se revelar à sua igreja, Deus continua a se revelar a cada um de nós, para que a nossa esperança e a nossa fé não venha
a esmorecer. Aleluias. Nós podemos continuar mantendo a nossa esperança em dias difíceis, porque o Senhor sempre esteve e sempre estará presente no nosso lado. Seja a situação que for, de incerteza, de dúvida, de esperança ou sem esperança, o Criador vai estar sempre do teu lado. Ele sempre esteve e sempre vai estar. É a promessa dele. Mateus 28, versículo 20, a parte B, ele diz assim: olha, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você: olha, eu estou com você até o fim. Eu não abro mão de caminhar com você. Enquanto você caminhar comigo, eu caminho com você. Enquanto nós caminhamos com Ele, Ele está do nosso lado. Ele não abre mão de nós. Nós só precisamos não abrir mão dEle. Se a gente não abre mão dEle, Ele continua conosco nos caminhos da estrada. Continua caminhando com a gente, segura na nossa mão, nos pega no colo quando a gente não consegue caminhar. Tem dia que a gente não consegue nem ficar de pé. Não consegue caminhar, a luta. Tem dia que tem que matar 2, 3, 4 leões num dia. Tem dia que tem leão nenhuma, mas tem dia que tem 3, 4 para poder compensar. Nesse dia Ele está conosco, nos carrega no colo. A gente não sente, a gente não vê, mas a gente pode sentir esse cuidado dEle caminhando conosco nesse vale da sombra da morte. Carregando a gente no colo, segurando a nossa mão, nos ajudando, nos dando direcionamento. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, Ele está ali do meu lado. É só chamar pelo nome dEle. Assim como eu fiz, falei, eu não sei mais, não sei o que fazer, não sei mais o que fazer. 2 coisas: que eu não perca a minha fé e que eu não perca a minha esperança. Não preciso falar muita coisa. Sabe por quê que não preciso falar muita coisa? O salmista, no Salmo 139, diz que Ele nos conhece. Ele nos sonda, sabe o que está no nosso coração, sabe o que Ele espera de mim, de você, Ele já sabe. Ele só espera que você se renda diante dEle. Ele só espera que eu e você se prostre diante dEle. E fale para Ele: Senhor, olha, eu preciso, Senhor. Sozinho eu não consigo. Eu preciso de um toque, de um refrigério, que o Senhor refrigere a minha alma, que o Senhor toque no meu coração, toca na minha vida, que o Senhor me dê uma esperança. Ele só espera isso de nós. Só isso. Que a gente reconheça que Ele é Pai. E que a gente precisa do cuidado dEle, que Ele vai cuidar da gente, assim como cuidou também de João. João está lá na ilha sozinho. Imagina. Deve ter pensado: acabou. Foi em vão a minha caminhada, caminhei, fiz, falei do amor de Deus, da sua graça por esse mundo todo aí. Para quê? Para agora morrer nessa ilha abandonado, sozinho, sem esperança? Deus disse: não. Você pode até achar que é o fim, mas não é o fim. Deus tem o poder de pegar uma situação ruim da nossa vida e transformar ela numa porta de esperança. Deus é especialista em pegar situações ruins e transformar isso em oportunidades. Deus é especialista em pegar situações ruins, contrárias, situações difíceis da nossa vida e transformar aquilo em honra na nossa vida. Deus é especialista. A gente só precisa crer nisso. Crer nisso e continuar lutando, caminhando, tendo a certeza de que Ele está no controle. Parecia ser o fim de João, parecia, mas não é. Parece que essa situação que você está passando ruim é o fim, mas não é o fim. Enquanto Deus não determinar o fim, não chega, não acontece. Só acontece tudo debaixo da mão dEle, do poder dEle, da ordem dEle. Gênesis vai falar sobre isso, que tudo aconteceu pelo poder da sua palavra, quando Ele diz: haja luz, que haja água, que haja o firmamento, que haja divisão, sobre o poder da sua voz. Só vai acontecer na tua vida quando Deus dizia que aconteça, debaixo do direcionamento dEle. A gente precisa continuar acreditando, continuar a ter fé, esperança de que pode até parecer que está difícil, pode até parecer que é o fim. Parece. Mas enquanto a gente continua caminhando, lutando, se esforçando, fazendo a nossa parte, acreditando que o Deus Emanuel está caminhando conosco,
assim como caminhava com os discípulos também no caminho de quê? De Emaús. Os discípulos do caminho de Emaús estão caminhando. Você não sabe o que aconteceu, e o próprio Cristo se revela a eles, se manifesta ali, começa a conversar com eles, mas eles não percebem que é o Cristo que vai caminhando com eles. Queridos, quantas vezes as tribulações da vida, elas fazem isso conosco, nos impedem de ouvir a voz dele, de perceber ele caminhando conosco no caminho. Ele vai caminhando, vai provocando diálogo. O que vocês vão caminhando, na medida que vocês vão conversando, na medida que vocês caminham, e eles dizem: você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos. E Jesus diz: quais? O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta perfeito, diante dos homens e de Deus. Nós esperávamos que ele redimisse a Israel, colocamos nele toda a nossa esperança. Eles dizem, e hoje é o terceiro dia que Deus pode se revelar a mim, como revelou a João. É o dia que eu posso ver a glória dele. Lá na ilha de Pátmos, João viu a glória do Deus ressuscitado. Lá na ilha de Pátmos, naquela ilha de morte, ele viu aquele que tem a chave da morte e do inferno. A glória dele se revelou a ele. Ele disse: eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Olha a descrição: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Coisa tremenda, aleluia. A glória daquele que tem os pés como latão reluzente, de tanto que brilha. E a glória de Deus, lá na ilha da morte, João teve uma experiência com Deus. Só tem experiência com Deus aquele que busca. Só tem experiência com Deus aquele que vai de encontro. Deus fala através do profeta Jeremias: olha, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Tem um direcionamento. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não é de qualquer jeito, não é quando eu quiser, é todo dia, é toda hora, é todo instante. Pastor, mas eu não tive uma experiência com Deus ainda. Mantenha firme a sua esperança de que Deus vai se revelar a você como se revelou a João. Ele vai se revelar a você, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor, hoje, o último culto do mês de agosto, para a gente estar orando junto, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você nessa noite, você que